Unidade 5, Histórias, uma via para a formação do leitor. A leitura e os leitores. Com o passar dos tempos, a escola se transformou na principal responsável pela formação de desenvolvimento de leitores. O ingresso à escrita e, por consequência, a cultura letrada é sinônimo de ingresso à escolarização. Parece-nos, neste momento, que se inicia a extinção do que ainda não existe, eleitores em potencial. Isto porque, sem dúvida, os setores de mais baixa renda da sociedade brasileira têm menos chances de entrar na escola. Isto se dá, dentre outros motivos, por causa da da migração de trabalho precoce, o que abre os caminhos para a evasão escolar. Para refletirmos sobre a questão dos leitores, apontaremos algumas condições necessárias para se tornar um bom leitor. Poder aquisitivo para adquirir livros, tempo para ler e frequentar bibliotecas. Analisando de forma mais crítica e mais detidamente essas questões, veremos que são poucos os indivíduos que conseguem preenchê-las. Os trabalhadores brasileiros, pelos horários de seus empregos, dificilmente têm condições reais para se dedicar à leitura. Por outro lado, o preço do livro não atende ao baixo poder aquisitivo de nossa sociedade, de uma maneira geral. As bibliotecas brasileiras, por sua vez, também não atendem às reais necessidades dos leitores, devido à falta de verbas para a renovação de acervos. Com isso, a televisão passa a ter um papel imperativo na vida das crianças, e elas, na maioria, leem tão somente o que os professores escrevem no quadro de giz ou no livro didático da escola. Isto implica em se pensar que não se pode e não se deve imputar somente à escola a culpa pela não formação de leitores. Desta forma, o processo de maturidade dos leitores só acontecerá quando os indivíduos começarem a discutir sobre a questão desta alienação infligida e a ler mais criticamente a nossa realidade social. Barthes reconhece e valoriza o produtor de leitura e ainda apresenta-nos o problema da categorização do texto literatura, estabelecendo a dicotomia entre o prazer e a fruição. Leamos as palavras do autor. O prazer não é um elemento do texto, não é um resíduo ingênuo, não depende de uma lógica, do entendimento e da sensação. É uma deriva, qualquer coisa que é do tempo revolucionário e social e que não pode ser fixada por nenhuma coletividade, nenhuma mentalidade, nenhum idioleto. Dessa forma, há uma possibilidade de se perceber uma obra, um texto, do passado dentro da ótica do presente, pelo efeito ou produção de sentidos. Essa nova metodologia, que entrelaça leitor, texto, desempenha um papel preponderante dentro das ciências como a antropologia e a sociologia, articulando o fenômeno literário conectado ao contexto sociocultural. O poema O Silêncio, de Mário Quintana, enfatiza o valor da relação poeta-leitor. O silêncio, convivência entre o poema e o leitor, só no silêncio da leitura, a sós, os dois, isto é, livro e leitor. Este não quer saber de terceiros, não quer que interpretem, que cantem, que dancem um poema. O verdadeiro amador de poemas ama em silêncio. Mário Quintana nos diz da relação afetiva da leitura, poema e o leitor. O eu poético quer o silêncio e quer ficar a sós com o poema. Assim se sucede com o leitor amante das narrativas, dos poemas, enfim, a verdadeira interação entre leitores e livros. A prática da leitura, uma prática social. A leitura de um livro deve iniciar-se na sala de aula, em voz alta, na roda de leitura e até mesmo em casa, paralelamente. Consideramos muito importante a leitura de um grupo, criando um ambiente descontraído e encorajando o aluno a interferir ou fazer um comentário sobre algum ponto discorrido na narrativa. É principalmente no momento da leitura grupal que o suspense, a tristeza de uma personagem, a emoção e a aventura podem envolver a todos, fazendo-nos vivenciar a experiência do texto e também do grupo. A emoção permeia a existência humana. Nesse sentido, o texto deverá ser trabalhado e norteado pela emoção e pela afetividade. O professor, elemento mediador entre o texto e o aluno, deve realizar e descobrir no ato da leitura o lúdico, o prazer,
e, ao compartilhar da vivência da leitura junto com os alunos, certamente instaurará uma consciência solidária de processo de construção de sentido daquilo que se está lendo. Entretanto, a presença e o trabalho do texto na escola não deve ser apenas um pretexto. O texto deve constituir um ponto de encontro entre o autor e o leitor. Para Marisa Lajolo, o privilégio da leitura do mestre se dá por ser ela, quando o professor sabe realmente ler, uma leitura do leitor maduro. Neste enfoque, nos fala Lajolo, é a maturidade do leitor, construída ao longo da intimidade com muitos e muitos textos. Leitor maduro é aquele para quem cada nova leitura desloca e altera o significado de tudo o que ele já leu, tornando mais profunda a sua compreensão dos livros, das gentes e da vida. E continua, se a relação do professor com o texto não tiver um significado, se ele não for um bom leitor, são grandes as chances de que ele seja um mau professor. E a semelhança do que ocorre com ele, são igualmente grandes os riscos de que o texto não apresente significado nenhum para os alunos. A nova lei, LDB, 20 de dezembro de 1996, visa uma educação qualitativa, exigindo que se estabeleça uma prática de leitura que sensibilize o aluno e cultive o desejo de ler. Os PCNs do ensino fundamental também mostram a imprescindibilidade de uma prática de leitura, pois em seu texto esclarece o PCN. Formar leitores é algo que requer, portanto, condições favoráveis para a prática de leitura que não se restringem apenas aos recursos materiais disponíveis, pois, na verdade, o uso que se faz dos livros e demais materiais impressos é o aspecto mais determinante para o desenvolvimento da prática e do gosto pela leitura. Algumas dessas condições: dispor de uma boa biblioteca na escola, dispor nos ciclos iniciais de um acervo de classe com livros e outros materiais de leitura, organizar momentos de leitura livre em que o professor também leia, para os alunos no caso, não acostumados com a participação em atos de leitura, que não conhecem o valor que possui. E é fundamental também ver o professor envolvido com a leitura e com o que é isso que conquista o aluno. Ver se alguém seduzido pelo que faz pode despertar o desejo de se fazer também. Planejar as atividades diárias, garantindo que as de leitura tenham a mesma importância que as demais. Possibilitar aos alunos a escolha de suas leituras. Fora da escola, o autor, a obra ou o gênero são decisões do leitor, tanto quanto for possível. É necessário que isso se preserve na escola. Garantir que os alunos não sejam importunados durante os momentos de leitura com perguntas sobre o que estão achando, se estão entendendo as outras questões. Possibilitar aos alunos o empréstimo de livros na escola. Bons textos podem ter o poder de provocar momentos de leitura junto com outras pessoas da casa, principalmente quando se trata de histórias tradicionais já conhecidas. Quando houver oportunidade de sugerir títulos para serem adquiridos pelos alunos, optar sempre pela variedade. É infinitamente mais interessante que haja na classe, por exemplo, 35 diferentes livros, o que já compõe uma biblioteca de classe, do que 35 livros iguais. No primeiro caso, o aluno tem a oportunidade de ler 35 títulos, no segundo, apenas um. Construir na escola uma política de formação de leitores, na qual todos possam contribuir com sugestões para desenvolver uma prática constante de leitura, que envolva o conjunto da unidade escolar. Lembro mais uma vez que você deve fazer os exercícios propostos no material didático e que, como você mesmo deve ter observado, o conteúdo se encerra na unidade 5. E a unidade 6 é uma proposta de prática no cotidiano escolar. Dessa forma, não há nenhum impedimento para que você, em uma outra oportunidade, possa interagir conosco pelo ambiente virtual de aprendizagem. Toda vez que tiver uma dúvida, toda vez que tiver uma sugestão, ou mesmo quiser comentar pura e simplesmente o que foi lido. Dessa forma, entendemos que o vídeo é para incentivá-los a estudar e a pesquisar, para que se gere uma autonomia em vocês frente à disciplina proposta num determinado semestre de estudo. Muito obrigado, espero encontrá-los numa próxima oportunidade.